Paz do Senhor, querida igreja. Marcos capítulo 2. Eu quero trabalhar convosco os versos 13 ao 17. Marcos 2, os versos 13 ao 17. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, já iniciado há bastante tempo, acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu um homem chamado João Marcos. E diz assim a palavra do Senhor: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, e também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Esta é a palavra que hoje quero falar convosco. Mais um estudo do Evangelho de Marcos, e tem por tema Jesus e os pecadores. Jesus e os pecadores. E para nós entrarmos no contexto desta mensagem esta noite, eu tenho que falar um pouco da mensagem anterior, porque ela é sequencial. E na mensagem anterior nós vimos a cura de um paralítico em Cafarnaum. Você lembra-se daquela história de 4 rapazes que, estando Jesus em casa com uma grande multidão à porta, uma grande multidão dentro de portas, e eles tomaram a iniciativa, já que eles não podiam passar pela multidão, já que eles não podiam entrar em casa pelas portas, eles tomaram a iniciativa de subir ao telhado da casa onde estava Jesus, milimetricamente calcularam o espaço, o local onde estava Jesus, partiram o telhado e fizeram baixar o homem junto ao local onde estava Jesus. E para surpresa daqueles 4 rapazes, daqueles 4 homens, e para surpresa dos fariseus, e para surpresa de todo o povo que ali estava, Jesus, quando viu aquele homem, aquele paralítico, Jesus diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, isto causou uma grande polémica naquele povo e naqueles fariseus. Jesus escandaliza os líderes religiosos ao perdoar pecados. Marcos quer passar a mensagem de um homem, de um Cristo, o Messias prometido, que era 100% homem e 100% Deus, mas que enquanto na terra ele era homem, e Marcos quer passar a mensagem aos seus leitores, aos cristãos que estavam na cidade de Roma, que Jesus detinha autoridade sobre os homens, Jesus detinha autoridade sobre os espíritos, Jesus detinha autoridade sobre as doenças, e agora Marcos apresenta um Cristo que tem autoridade para perdoar pecados. Isto era inconcebível naquela altura, naquela época, porque todo o povo judeu sabia que para perdoar pecados só Deus. Então isto escandaliza. E os líderes religiosos que lá estavam, os fariseus e os escribas, eles começaram no seu coração a questionar Jesus: quem é este? Quem é que este se julga para perdoar pecados? De onde é que ele apareceu? Bom, até aqui ele tem ensinado umas coisas, mas agora já ultrapassou as marcas, porque isso é blasfémia, e nós sabemos pela tradição judaica que o pecado da blasfémia era punido pela morte. E os líderes religiosos, a Bíblia não diz, mas possivelmente eles começaram a dizer: ele está blasfemando, ele tem que morrer. Mas Jesus, como conhece o coração dos homens,
E Ele não precisa ouvir as nossas bocas. É válido, você pode reparar que é por causa disso que nós não utilizamos aquela tradição de grandes orações, muito bem ornamentadas, porque Jesus ouve os corações. Você pode estar de boca fechada, você pode estar caladinho. Deus está ouvindo o seu coração. É por isso que eu digo, eu até trabalhar com pessoas estranhas ao meu lado, eu estou orando, porque Deus ouve o meu coração. E Jesus, conhecendo o coração destes homens, Ele disse: por que arrazoais? Por que estáis aí tão indignados? O que é mais fácil? Perdoar os pecados de alguém, que é um ato que não se vê, é um ato espiritual, ou dizer ao homem: levanta-te e vai-te embora, estás curado? E virou-se para o homem e diz: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o povo se maravilhou. Mas o coração dos religiosos, este não se maravilhou, porque eles não olharam para a ação de Jesus ao curar o paralítico, eles olharam para a atitude de Jesus quando disse: perdoados estão os teus pecados. Isso acontece muito no nosso meio. Muito. Quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta, ninguém acredita, porque toda a gente vê os defeitos dos outros. Ninguém dá importância àquilo que realmente é importante. E agora, nesta passagem, eu penso que foi novamente na cidade de Cafarnaum, porque aqui fala numa alfândega, e no verso 14, sentado na alfândega. Ora, Cafarnaum fazia fronteira com a cidade de Filipe, e a cidade de Filipe ficava noutro ponto, e tinha também uma alfândega. Então eu penso que eu tenho o meu entendimento, é que isto passou-se na cidade de Cafarnaum. E aqui nesta passagem que nós lemos, nós vamos ver que Jesus novamente cria um escândalo grande aos religiosos. Deus vai criar um escândalo às doutrinas religiosas, tanto naquele tempo como neste tempo presente. Porque Cristo cria escândalo às doutrinas inventadas pelos homens, aos sermões baseados nas experiências pessoais, àqueles sermões bem elaborados, mas que não dizem nada. Àqueles pregadores que começam lendo um versículo e, passado um pouco, já nem sequer se lembra qual foi o versículo que eles leram, porque o seu contexto do seu sermão fugiu. E Cristo escandaliza essas gentes, assim como escandalizou os fariseus. O que é que aconteceu aqui? É que Jesus já tinha chamado Pedro, Tiago, João e André. Tiago, João e André e Pedro. E agora passa na cidade de Cafarnaum e escolhe mais um homem, o quinto homem, o quinto discípulo. E eu costumo dizer que Jesus escolheu a dedo estes homens. Tudo gente boa, tudo malta da pesada, pescadores, publicanos, incultos. Ele escolheu bem Jesus. É por isso é que eu me admiro como é que os homens hoje perdem tanto tempo a escolher pessoas. Olhe para a lista, para o cardápio dos discípulos de Jesus. Tudo malta boa. Então este é mais um, é o quinto. Levi, está aí no verso 14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. E disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o Levi o seguiu. Este Levi era Mateus. Porque se nós formos aqui a Mateus, capítulo 9, no verso 9, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, um homem chamado Mateus. Portanto, este Levi é o autor do Evangelho de Mateus. É o quinto discípulo de Jesus. Quem era Levi? Um judeu, filho de um homem chamado Alfeu,
E porque algo aconteceu na sua vida, ele escolheu ser publicano. O que é um publicano? Um publicano é um tributário, é um homem das finanças, é um cobrador de impostos. E naquele tempo, como imperava o Império Romano, todos os povos tinham que tributar impostos a Roma. Como é que isto funcionava? Funcionava que o rei, na altura, o rei Herodes, ele colocou vários publicanos, vários cobradores de impostos, em toda a sua região, recolhia impostos para ele e dessa forma tributava depois ele a Roma. Como é que era feito os impostos? Primeiro, havia um imposto per capita, ou seja, todo o homem pagava imposto, era por cabeça. As mulheres aqui estavam isentas, grande sorte. Elas não pagavam impostos, só os homens. Por isso, se você pensa que é macho, olhe bem o que é que isto pode acontecer. Imposto per capita, ou seja, um imposto por cabeça. Cada homem pagava imposto enquanto durasse a vida dele. E depois também havia o imposto sobre as vendas. Quanto mais vendesse, mais lucro tinha, e quanto mais lucro tivesse, mais pagava impostos. Parte destes impostos que eram recolhidos revertiam a favor dos cobradores. Era a forma como eles eram assalariados. Eles eram pagos através dos impostos que eles cobravam. E estes publicanos eram homens odiados pelos judeus. Porquê? Porque eram cobradores de impostos. Ninguém gosta de cobradores de impostos. Ninguém. Só que nesta altura havia cobradores de impostos honestos e havia cobradores de impostos desonestos. E normalmente os publicanos, os cobradores de impostos, eram homens ricos. Porquê? Porque eles cobravam a mais. E aquilo revertia a favor deles. Você veja que Zaqueu, o que é que aconteceu a Zaqueu? Um publicano. Ele, quando Cristo diz: desce, que eu hoje quero habitar em tua casa, ele no banquete, o que é que eu disse? Eu roubei muito, mas eu vou dar tudo. Eu vou devolver tudo. Eu era um homem rico. E estes então eram homens odiados. É este tipo de homem que Jesus chama. Um cobrador de impostos, um judeu odiado, um judeu que não entrava no templo, não entrava na sinagoga. Os judeus, os fariseus, não entravam, não comiam, não se relacionavam socialmente com este tipo de homens, com os publicanos. Jesus chama este homem. Curioso. No contexto da passagem, nós vamos ver nós vemos que Mateus, o Levi, já conhecia Jesus. Porque Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha passado lá várias vezes nesta cidade. E ele já conhecia Jesus, já conhecia a sua doutrina, já conhecia o seu ensinamento, já sabia os milagres que ele fez, operou. Por isso foi fácil. Porquê? Porquê que foi fácil, pastor? Porque o coração de Levi já estava convertido. Embora ele continuasse naquela profissão, porque era o seu sustento, era a sua profissão, quando ele ouviu Jesus com uma palavra só, Jesus não disse: vem e tal, e isto e aquilo, e lá faz muitos milagres, e anda comigo que eu curte, anda comigo que na minha igreja opera-se muitos milagres, faz muitas maravilhas. Não. Jesus só disse: segue-me. Não disse mais nada. E diz a Bíblia, e levantando-se, o seguiu. Quando Mateus começa seguindo Jesus, ele diz que largou tudo. Em Lucas, parece-me que é Lucas, que diz que ele largou tudo. Lucas 5. No verso 28, diz assim: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Olhe bem o que é que você está lendo. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5, capítulo 5, verso 28. E ele, deixando tudo, levantando-se, o seguiu. Aquele homem, Mateus, quando ouve a palavra de Jesus,
segue-me. Ele deixa tudo. Ele deixa um salário vantajoso. Ele deixa uma profissão vantajosa. Ele possivelmente até deixou lá o livro das escritas e o saco do dinheiro. Ele deixou tudo na alfândega e levantou-se e o seguiu. Ele levantou-se com o coração pronto. Deixa que eu lhe diga uma coisa esta noite. É muito difícil nós vermos homens prontos hoje. Porque geralmente, meus amados irmãos, quando Cristo diz segue-me, nós fazemos contas à vida. Geralmente, quando Cristo diz segue-me, nós vamos ver os prós e os contras. Será que é vantajoso para mim? Será que eu não vou ficar no prejuízo? Meu amado irmão e irmã que escute-me hoje, quem segue a Cristo fica sempre no prejuízo. Sempre. Quem quer seguir a Cristo vai ficar sempre no prejuízo. Quem quer seguir a Cristo vai dar sempre muito mais daquilo que recebe. Este homem levantou-se e seguiu. E seguiu para onde? Para a sua casa. Levou Jesus para casa. Este homem estava contente. Este homem estava num clima de felicidade. Porque a sorte grande tinha-lhe chegado à porta. O Cristo, o Messias prometido, tinha-o convidado para o seguir. E ele dá um grande banquete, diz a Bíblia. Ele dá um grande banquete. E não deu só um grande banquete. Ele convidou todos os outros publicanos. E estava lá naquela casa 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo, os publicanos. Verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, Jesus em casa de Mateus, de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Quem são estes pecadores, meus amados irmãos? Eu tive o cuidado de ler bastante sobre esta segunda classe de homens. E é mais nesta segunda classe de homens que eu me quero firmar hoje, neste sermão. É na classe dos pecadores. Porque estes pecadores, eles não eram ladrões. Não, pastor, não. Eles não eram adúlteros. Não, pastor, não. Eles não eram invejosos, ou se calhar alguns até eram. Mas pronto, vamos deixar essa parte de lado. Eles não mataram, eles não roubaram. Não é esse tipo de classe de pecadores que a Bíblia fala. Estes pecadores eram intitulados pecadores pelos fariseus, pela classe religiosa da altura. Porquê? Porque não atentava às leis dos fariseus. Por isso os fariseus chamavam estes homens de pecadores. Hoje fala-se uma palavra mais bonita, hereges, praticantes de heresia. Só que existem mais praticantes de heresia nos púlpitos das igrejas evangélicas do que existem praticantes de heresias nas cadeiras das igrejas. Porque quem prega aqui, quem fala aqui, geralmente inventa leis, geralmente inventa regras, impostas, inventadas por homens, não têm base bíblica, não está na Bíblia. Mas quem não quer seguir esses homens é intitulado de herege, rebelde, digno de disciplina, digno de expulsão. Eram estes pecadores que estavam em casa a comer com Jesus. E eram numerosos. E seguiam Jesus, está aí no verso 15. Porque eram muitos e o tinham seguido. E na altura, numa certa altura do banquete, eu penso que foi no final do banquete, porque os fariseus deviam estar como cães raivosos lá fora, porque os fariseus não entravam dentro da casa dos publicanos. Os fariseus não entravam dentro da casa destes ditos pecadores. Portanto, os fariseus não estavam lá dentro. Os fariseus estavam cá fora, cogitando, murmurando, procurando chegar à fala com algum discípulo de Jesus. E isso acontece, possivelmente, quando acabou o banquete.
Está aí no verso 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, possivelmente quando os discípulos estavam a sair, anda cá. Por que razão o vosso mestre, que ensina até umas coisas mais ou menos, que nos critica a nós, porque é que ele come com publicanos e pecadores? Que doutrina é essa? Jesus aqui começa a ser criticado, porque isto já foi o início de uma grande guerra durante 3 anos que levou o nosso Salvador à morte. Quem crucificou Jesus não foi os romanos, porque nesta altura os romanos não perseguiam os cristãos, os romanos não perseguiam a Cristo. Basta ver-se quando Cristo foi à frente de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos disse: eu não encontro nada neste homem, isto não é problema meu, resolvam vocês, isto é lá dos vossos problemas, já da vossa religião. Os romanos não foram eles que crucificaram a Cristo. Quem crucificou a Cristo foi os fariseus, foi os escribas, porque eles começaram a cogitar coisas contra Jesus. E porquê é que levantou-se este problema do comer? Porque, diferente do nosso tempo, no Oriente Médio, quando eu convidasse alguém para comer à minha mesa comigo, era sinal de grande amizade, era sinal de um laço fraternal, de um laço de amizade muito forte. Ninguém comia normalmente como hoje se come. Hoje vai só ao restaurante, junta-se às mesas e está-se ali, está-se na boa. Não, no Oriente Médio não. No Oriente Médio, comer junto com alguém era de grande significado. Aquilo era um laço para toda a vida. E por isso é que os fariseus estavam a cogitar estas coisas, porque comer à mesa com publicanos, com pecadores, com hereges, que não tem nada a ver com a doutrina judaica, isso era um sacrilégio. O que era um fariseu? O fariseu no hebraico quer dizer separado. Quer dizer, um homem separado para o serviço religioso. Como é que apareceu este fariseu? Estes fariseus apareceram no período intertestamentário, ou seja, acabou-se o profeta Malaquias, existe um período de 400 anos que Deus não fala, Deus não envia profetas, 400 anos de silêncio total da parte de Deus. E então, os judeus ficaram à toa, ficaram sem nexo, ficaram sem rumo. E o que é que Roma faz? Roma vai e obriga os judeus a optarem pela cultura grega, a adorar os deuses romanos, ter os cultos aos deuses romanos, e isso começa a gerar polémica nos judeus. E existe uma família chamada os Macabeus, que se levantam e fazem guerra contra os romanos e ganham, conquistam novamente o templo, o culto ao Deus Altíssimo. E estes Macabeus tornam-se fariseus. Estes homens da família dos Macabeus, eles tornam-se fariseus, tornam-se separados para o serviço religioso. Quando os escribas começaram a fazer cópias da Torá, começaram a decorar e começaram a ensinar, eles começaram a dividir as leis de Moisés em vários tipos de leis. Por exemplo, o jejum no tempo e nós vamos ver para a próxima mensagem, vamos falar do jejum. O jejum no tempo de Moisés, o obrigatório era só uma vez por ano. Era um jejum nacional, porque era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o propiciatório para perdão dos pecados pela nação de Israel. Nesse dia era jejum nacional. Mas o que é que estes fariseus fizeram? Vamos já fazer mais umas coisinhas. Então meteram à segunda e à quinta jejum nacional, todas as semanas, e outras coisas mais. Então,
eles optaram por construir uma religião à maneira humana. Mas se você for ler a Mateus 23, Jesus condena os fariseus porque obrigavam os outros a fazer, mas eles não faziam. Eles obrigavam os outros a carregar, mas eles não mexiam o dedo. Então eram alvo também de críticas da parte de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Porque, diz a Bíblia, que eles perguntaram aos discípulos, verso 16, mas no verso 17 diz, Jesus ouviu. Jesus tinha um ouvido. Jesus ouviu. Como é que ouviu? Não sei. Mas ele ouviu. Porque ele disse, verso 17, e tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Esta frase que Jesus falou era um provérbio popular da época dos judeus. Ninguém precisa de médico senão os doentes. Parecia puramente normal, não é? Só que na parte seguinte, ele primeiro diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E na outra parte do verso, ele vai explicar aos fariseus qual era a missão dele. Para que é que ele veio? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio para curar almas. Jesus não veio para fazer espetáculos. Jesus não veio para fazer festas, e teatros e malabarismos. Não, Jesus veio para curar almas. E curar almas cura-se com o contacto com as pessoas. Eu costumo dizer que quem não ama pessoas, quem não gosta de pessoas, não é cristão. Porque o cristão tem que ter contacto com pessoas, sejam elas boas, sejam elas más. Estejam elas na igreja, estejam elas fora da igreja. O cristão tem que ter contacto com pessoas, porque Jesus veio curar almas. E porquê é que ele fala nisto assim, desta forma? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Porque os fariseus julgavam-se, aos olhos da lei, mais justos do que todos os outros homens. Você lembra-se lá da parábola do publicano e do fariseu? O fariseu dizia, Deus, em pé, batia no peito e dizia, Deus, estou aqui, eu dou os dízimos tudo, eu faço as 3 orações diárias, eu jejuo, eu não sou como aquele que está ali, de joelhos, com a cara prostrada. Só que Jesus pergunta, quem saiu mais justificado? O fariseu, com a sua arrogância, ou o publicano? O publicano. Mas aos olhos dos fariseus isso não acontecia, porque eles julgavam-se justos. No Lucas 5,32, Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus ainda acrescenta mais algo. Mateus acrescenta mais algo que diz no capítulo 9, verso 13. No capítulo 9, verso 12, diz assim, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o significado, misericórdia quero e não sacrifício. Jesus diz, fariseu, já que tu tens a mania, que és muito teólogo, que percebes muito da Bíblia, então vai e estuda Oseias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Jesus responde com palavra. Jesus prova aos fariseus que eles realmente não eram tão justos assim. Porquê? Porquê é que Jesus falou desta forma aos fariseus? Porque o fariseu não sabia que Deus valoriza mais a misericórdia alheia. Até me confuso falar nisto. Eu sofri muito por falta de misericórdia. Eu estou cansado aqui de dizer que, geralmente, eu dou glórias a Deus porque isto não acontece nesta igreja. Pelo menos no meu conhecimento. Geralmente, existem grupos formados dentro das igrejas.
Existem os grupos dos bons e existem os grupos dos maus. Existem os grupos dos que interessam e dos que não interessam. Existem os grupos daqueles que têm mais posses, daqueles que trazem o dízimo mais avultado, que trazem a oferta mais avultada, e existem os outros daqueles mais afastados desses primeiros. O que Jesus está dizendo aqui, que Deus valoriza quando você é misericordioso com alguém. Misericórdia quero e não sacrifício. Portanto, meu amado irmão, o que Deus está aqui falando, não vale a pena você ser religioso dentro da igreja se você não ama o seu irmão. Não vale a pena você ser religioso dentro da sua igreja se você não dá valor nenhum ao seu irmão, se você não se preocupa com o seu irmão, se você não ora pelo seu irmão. Não vale a pena, você está a perder o seu tempo. O seu lugar não é aqui. É o que Deus está falando aqui em Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus valoriza a quem é misericordioso. Se você quer o valor de Deus, se você quer o poder de Deus na sua vida, o poder que você tanto anseia, então comece a ser misericordioso. Deixa a arrogância de parte. Deixe de pensar que é mais justo do que os outros. O que é que eu posso aprender com esta passagem de Marcos? O que é que Marcos quis passar? O que é que Marcos quer passar hoje? Em primeiro lugar, Marcos mostra o poder e a autoridade de Jesus, do Cristo que nasceu de forma completamente humilde, cresceu de uma forma completamente normal, teve um ministério, não era nada invejável, teve uma morte desonrosa, uma morte de cruz, a pior morte que poderia haver, a pior punição que poderia haver, mas que ele era o verdadeiro Filho de Deus com poder e autoridade sobre os homens e sobre os líderes religiosos. Cristo tem poder e autoridade sobre o homem e sobre os líderes religiosos. O pior é que há muitos líderes que não conhecem esta verdade. O pior é que há muitos líderes que querem subjugar a Deus. Ó Deus, eu decreto, eu ordeno. Em segundo lugar, o que é que Marcos quer passar? Marcos quer apresentar a verdadeira razão de Cristo ter vindo a este mundo. Cristo não veio curar cancro, Cristo não veio curar paralisias, Cristo não veio fazer sessões de correntes de oração, correntes de libertação, Cristo não veio ungir com óleos ungidos vindo de Israel. O que Cristo veio fazer é salvar e curar os doentes espirituais, salvar e curar corações, curar almas, porque é a alma que necessita ser salva, não o corpo. Quando nós aprendemos que Deus nos criou à nossa imagem e semelhança, você está a pensar que Deus criou a imagem e semelhança dele o corpo ou a alma? A alma. É a nossa alma que tem que ser a imagem e semelhança de Deus. É a nossa alma que Paulo diz para que vos apresenteis dignos e que possam avançar até chegar à imagem e estatura varonil de Cristo. A imagem e estatura varonil de Cristo não é o cabelo grande, a barba grande, os olhos azuis que pintam aí nos quadros. Não, é a alma. É a alma que Cristo veio salvar. É a alma que Cristo veio trabalhar. Em terceiro lugar, o que Marcos está aqui apresentando é que, ao contrário daquilo que nós fazemos, todo o homem pecador tem que ser recebido na comunhão. Todo eu. Ou você pensa que nasceu justo? Ou você pensa que nunca pecou? Ai, amado irmão, se você pensa isso, você vive no planeta Marte. Não sei em que cidade de Marte, mas vive lá. Porque não é na Terra, com certeza. Porque você aqui peca. Você aqui não é justo. Você aqui peca. Você aqui falha.
Você aqui necessita do perdão de Deus todos os dias. Você aqui necessita da misericórdia de Deus todos os dias. E aí vê-se a hipocrisia de certos cristãos. Porque querem perdão de Deus, mas não querem perdoar aos homens. Querem que Deus os perdoe, mas para perdoar não. Oh, pastor, aquilo custou-me tanto, pastor, aquilo é uma cicatriz que eu tenho no coração. Então vá ao médico e mande cozer. Faça uma estética. Porque quando você pede perdão a Deus, você automaticamente está obrigado a perdoar. Automaticamente. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aquilo que Marcos chega a dizer é que todo homem é pecador e todo homem deve ser recebido na comunhão. A religião não traz salvação. O que traz salvação é a libertação de corações. Religião não tem nada a ver com teologia. Teologia é bom. Oh, homem, oh, mulher, vá estude mais, leia mais, aplique-se. E você vai ver as grandezas de Deus. Você vai descobrir coisas completamente irracionais à nossa mente, através da leitura da Bíblia, através do estudo. Teologia é diferente de religião. Religião é quando é os homens a mandar, quando é os homens a fazer, quando é os homens a inventar. Amado irmão, fixe pela Bíblia, só esqueça o resto. Em quarto lugar, o que é que Marcos nos quer apresentar? É que Jesus desafia toda a religiosidade e todas as regras dos homens. Você não se pode curvar a tradições humanas. Você não se pode curvar a cenas inventadas pelos homens. Curve-se à palavra de Deus. Veja que aqueles líderes religiosos na altura, eles levavam multidões atrás deles. Jesus também levava multidões atrás dele. Para onde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. Mas agora repara o seguinte: quando Cristo foi morto, quem é que o seguiu? Todo o mundo. Não para o ouvir, mas para o condenar. Se você, hoje, optar por seguir a Cristo e não a religião, optar por seguir a Cristo e não a doutrinas de homens, saiba que você vai ser posto de parte. Você não vai ser bem-vindo. É o que acontece com as igrejas reformadas. Face às pentecostais, face às neopentecostais, em que a glória do homem é exaltada. Era muito fácil para mim, meu amado irmão. Era muito fácil para mim encher esta igreja. A abarrotar. Se eu começasse a dizer que você é bom, você é muito poderoso, super-homem espiritual. Você navega com os seus pés em cima das ondas. Nada de mal pode chegar até si. Tudo cai aos seus pés, porque você é o Todo-Poderoso, você está cheio de unção. Era fácil. Só que sabe o que é que eu estava a fazer? A enganá-los. Porque um dia você ia acordar. E você um dia ia dizer: eu fui enganado. Eu fui roubado espiritualmente. A minha fé foi assassinada. É por isso é que as igrejas reformadas não estão tão cheias assim. Glória a Deus que há pessoas que estão a acordar para a realidade. Porque a doutrina reformada, o único objetivo que tem é quebrar as doutrinas humanas. A doutrina reformada, ela apresenta a palavra conforme ela está cá. Ela é explicada conforme ela está. Ela não é adulterada, ela não é trabalhada. Não se tira textos do contexto. Explica-se conforme está aqui. Porque foi assim que Deus apresentou. Se Deus quisesse malabarismos, Ele tinha feito malabarismos. Ele não fez. Ele apresentou as coisas como elas cá estão. Portanto, a doutrina reformada, ela tem essa virtude de quebrar religiosidades humanas. Porquê? Porque é a palavra. A palavra de quem? De Cristo.
Mas eu queria terminar este sermão, meus amados irmãos, como é normal, nós tirarmos algumas aplicações deste texto para a nossa vida. Porque ele não foi aqui metido, não foi aqui colocado, por uma razão qualquer. Ele tem objetivos. Então, a primeira palavra que eu queria dar é para aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que têm o conhecimento interno do seu pecado, da sua miséria de vida, da sua fragilidade. É para isso que quero falar agora, que querem mudar de vida e não conseguem vislumbrar uma saída. Eu venho-te dizer, em nome de Jesus, que Cristo veio por ti. Cristo veio por esses que sabem que são pecadores e que querem mudar de vida, porque Ele diz que eu vim para os pecadores. É para os pecadores. E muitas vezes ser pecador não é fazer pecados grandes. Muitas vezes você anda pecando porque foi induzido ao pecado. Muitas vezes você anda pecando por falsos ensinamentos. Não pecam só aqueles que roubam, aqueles que adulteram, aqueles que são idólatras, os invejosos, não são só esses. Existe muito homem a pecar porque alguém o levou a pecar. Alguém o conduziu a esse caminho. Então Cristo veio por causa desses. Mas eu tenho uma outra palavra. Para aqueles que pensam que são super espirituais, que vivem uma vida de crítica, de censura, uma vida de auto-justificação. Para aqueles que pensam que lá por saberem meia dúzia de versículos já têm a palavra de Deus toda. Para aqueles que se auto-elevam e rebaixam os outros. Para aqueles que querem subir na vida não olhando aos meios para atingir os seus fins. Eu quero dizer uma palavra também para essas pessoas. Cristo veio desafiar pessoas como essas. Cristo veio para desafiar esse tipo de gente. Esses fariseus da era atual. Esses religiosos da era atual. Para essas pessoas que vivem com o espírito de censura e crítica, eu também quero dizer, a sua religiosidade não vale nada diante de Deus. Nada. Você anda perdendo todo o seu tempo da sua vida. Se você quer ser religioso, então dedique-se à palavra e não à tradição humana. Não vale a pena eu apresentar uma religiosidade perante os homens, quando eu no fim, Cristo me vai dizer, filho, eu não te conheço. Mas Senhor, mas eu preguei em teu nome, não é? Mas eu expulsei demónio, eu curei, eu jejuei, eu orei, eu fiz campanhas, eu subi aos montes de madrugada, eu fiz tudo isso. Filho, não vale a pena. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Não tens entrada. A porta está fechada para ti. E Cristo fecha a porta a todo aquele que quer ser religioso, a todo aquele que anda criticando o seu irmão, censurando o seu irmão. Cristo fecha a porta, porque Ele veio. Diz a Bíblia, foi para isso é que eu vim. Foi para chamar os pecadores e não chamar os justos. Aqueles que pensam que são justos, um dia vão olhar e vão ver que estão enganados. É isto que Marcos nos quer apresentar hoje, meus amados irmãos. A minha oração é que, embora esta passagem seja um pouco dura, mas eu não posso amolecer só porque você quer. Ela está assim. Foi apresentada assim. Foi-me apresentada a mim assim. Foi assim que eu a estudei. Então eu não a vou amolecer só porque não lhe quer tirar o tapete debaixo dos pés. Mas a minha oração hoje é que o seu coração tenha ficado pelo menos mais receptivo às coisas que são de Deus e menos receptivo às coisas que são do homem. Não siga homens. Por favor, não siga homens. Não faça ídolos na sua cabeça
em forma de homens. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos à graça e à misericórdia de Deus. Todos nós somos homens miseráveis até ao final da nossa vida. Mas, por outro lado, existe sempre um caminho, que é o caminho da misericórdia, é o caminho da clemência, é o caminho da compaixão, e Deus tem isso em conta. Porque se você perdoa, Deus também perdoa. Aliás, Ele perdoa primeiro que você. Amém, igreja? Amém. Fica de pé. Pai, quero-te agradecer, Senhor, por esta palavra. Esta curta palavra, Senhor, que por embora dura, porém necessária às nossas vidas e aos nossos corações. Eu venho clamar, Senhor, venho te suplicar que retires de nós este espírito, Senhor. O espírito da religião, o espírito da tradição, o espírito da invenção, do adultério da tua palavra. Retira de nós, Senhor, retira. Coloca-nos, Senhor, um coração de Mateus, que tendo ouvido o nosso Salvador com uma só palavra, ele levantou-se, largou tudo e o seguiu. Coloca-nos em nós, Senhor, corações humildes, corações abertos à necessidade humana. Coloca em nós, Senhor, corações de compaixão, de misericórdia, para que a tua honra e a tua glória seja vista, refletida através de nós perante o resto dos homens, Senhor. E, ó Pai, que nós sejamos dignos de, no último dia, naquele grande dia, podermos entrar pela porta e sermos reconhecidos pelo Teu Filho amado, Senhor. Ó Pai, que aquelas palavras não te conheço não atinjam a nossa vida, Senhor. Mas para isso é connosco. Derrama, Senhor, o Teu Espírito. Derrama, Senhor, a Tua graça. Derrama, Senhor, o Teu perdão.